Olá, que a paz seja contigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bíblia Fora da Caixa. E hoje eu quero ter um papo com você bem rápido, bem simples, porém muito importante na nossa vida. Eu quero falar com você sobre oração. Orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso pode? Pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E eu quero que você pense um pouco sobre isso enquanto eu lhe convido a se inscrever nesse canal, a dar o seu like lá, a ativar os sininhos para começar a receber mais conteúdo do nosso canal. Em nome de Jesus, fazendo isso você nos motiva a colocar mais conteúdo aqui, e fazendo isso você também está ajudando a palavra de Deus a se espalhar, a se expandir para muitas outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Mas vamos à nossa pergunta de hoje. Pedir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso pode? Está certo orar desse jeito? E essa pergunta vem justamente porque é algo que nós encontramos diversas vezes na Igreja do Senhor. Muitas pessoas fazendo as suas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja no altar, seja em um círculo de oração, seja aonde for. E esse questionamento que fica aqui com a gente: está certo orar desse jeito? O texto que eu quero usar nesse momento para falar com você está lá em João capítulo 14, verso 13. E em João 14, 13 vai dizer o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu vou repetir para você, João 14, verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso são palavras de Jesus. Então, de início mesmo, eu já quero te dar uma resposta sobre esse questionamento. A oração, ela é feita em nome de Jesus. Amém? Mas segura aí. A questão é o seguinte: está errado orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu quero que você entenda, amado, em nome de Jesus, orar não vai ser errado, nunca vai ser errado, porque a oração não existe um jeito certo, não existe uma posição certa. Tem que orar em pé, tem que orar sentado, tem que orar de joelho, tem que começar falando isso, começar falando aquilo, terminar desse jeito. Não existe um jeito certo. O que existe é a sua intimidade com Deus, é a maneira que você se porta diante do Senhor, é o teu coração rendido, contrito e entregue de corpo e alma ao Senhor. Porém, nós precisamos aprender a usar algumas chaves de poder na hora da oração. E é sobre essas chaves de poder que eu quero falar com você hoje, tá? Então a oração, ela precisa acontecer em nome de Jesus. E qual a diferença entre orar em nome de Jesus e orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E eu já quero dizer para você a diferença dos dois, e depois nós vamos abrir textos falando sobre as duas situações para que fique um pouco mais claro para você. A oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te faço uma pergunta. Você está lá orando: Senhor, abençoa minha família, abençoa o meu casamento, abençoa os meus filhos, Senhor, abre portas de emprego para mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te pergunto o seguinte: se você está orando em nome dos três, você está orando a quem? Então é esse questionamento que nós precisamos parar, pensar e observar. Porque quando eu falo em nome, eu estou pedindo a alguém no nome de outra pessoa. Então, se eu estou pedindo a alguém no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito, a quem eu estou pedindo? Então é essa questão que nós precisamos analisar e começar a usar a chave de poder chamado
nome de Jesus. E qual a diferença entre orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e orar em nome de Jesus? Até porque talvez você que já foi minha ovelha ou que já assistiu a algum dos cultos que eu realizei, você talvez diga: pastor, mas eu já te vi falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, porque existem dois momentos diferentes na hora da oração. E é isso que eu quero que você entenda em nome de Jesus. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós usamos o nome dos três, nós estamos, na verdade, usando uma legalidade espiritual. Lembra que Jesus disse que o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus? Uma coisa que nós precisamos entender é que nós não temos poder para nada, a não ser dado por Ele, a não ser dado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, a Trindade, a gente cita ela na oração quando nós queremos legalidade para representá-los aqui na terra. É como se nós fôssemos, por exemplo, o embaixador de Deus na terra. Da mesma forma que o embaixador representa o presidente em outro país, assim nós representamos a Trindade eterna. E aí, amados, quando nós vamos utilizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nós vamos fazer algum tipo de consagração, por exemplo, quando nós vamos ordenar pessoas ao ministério, quando nós vamos abençoar pessoas, como você já viu nos encerramentos de culto acontecer, na hora de você abençoar pessoas, porque você não tem poder para abençoar. Embora você não tenha poder para abençoar, quando você faz isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, é o Senhor liberando o poder através da sua vida. Você não tem poder para batizar ninguém, só que você batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque você está usando o nome deles para realizar aquela obra. Você não tem poder, por exemplo, para consagrar uma santa ceia, naquele momento em que nós consagramos o pão e o vinho, mas nós consagramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então a Trindade, ela nos dá essa legalidade espiritual. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Nós representamos Deus na terra e esse poder o Senhor Jesus nos concedeu. Mas e qual a diferença disso para o nome de Jesus? O nome de Jesus, ele é utilizado como autoridade. O nome de Jesus, ele é utilizado como graça. Então, no momento da oração, da minha oração particular ou da oração coletiva, eu uso o nome de Jesus para que tudo aquilo que eu pedir, o Senhor Deus possa realizar. É por isso que Jesus diz em João 14:13: eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque quando você pede em nome de Jesus, você está reconhecendo o sacrifício do Senhor pela sua vida. Então, o nome de Jesus, ele tem poder para perdoar pecados. O nome de Jesus, ele tem poder para expulsar demônios. O nome de Jesus, ele tem poder para curar. Então, é no nome de Jesus que nós fazemos tais coisas. É no nome de Jesus que nós pedimos. Quando nós queremos algo do Senhor, quando nós queremos uma graça do Senhor, é no nome de Jesus que nós pedimos, porque nesse momento nós não estamos usando uma legalidade espiritual para aquilo acontecer. Nós estamos pedindo ao Pai, através do Filho, para que tal graça aconteça em nossas vidas. É dizendo: Deus, assim como Jesus nos falou, faz. Assim como Jesus nos prometeu, faz. Então, o nome de Jesus, ele é usado para isso.
É igual a você ver alguém, por exemplo, expulsando o demônio e dizendo que o sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus é uma outra chave de poder. Essa chave de poder é para perdão de pecados e não para expulsar demônios. O que expulsa é o nome de Jesus, mas o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos, no momento da oração, ter consciência disso. Se você faz, pastor, mas eu sempre pedi a Deus assim, sempre aconteceu. Glória a Deus por isso, porque o Senhor, Ele olha para a tua simplicidade, para a tua sinceridade, mas em um momento em que você entende essa questão, você começa a usar a chave de poder corretamente. E eu quero te mostrar na Bíblia essas situações que eu citei aqui para vocês. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a grande comissão. Mateus 28, 19. Certamente você conhece esse versículo. E ele vai dizer o seguinte. Mateus 28, 19. Glória a Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não tenho poder para batizar, então eu represento o Senhor nesse momento e dizendo: eu te batizo, eu, Anderson, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é Deus que está te batizando, é eu que estou te batizando, porém em nome dele. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Outro versículo que nós vamos encontrar, que eu falei sobre a bênção, é lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. A bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então eu estou abençoando você pela graça de Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Espírito. Então a Trindade, ela nos dá essa legalidade para representá-lo aqui na terra. Mas falando sobre o nome de Jesus, vamos abrir lá em Atos capítulo 3, verso 6. Vai dizer assim: é o momento em que Pedro, ele está passando na porta do templo e tem um homem aleijado mendigando. E ele pede dinheiro a Pedro, mas ele diz o seguinte no verso 6 do capítulo 3. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus. Olha como ele usa a autoridade espiritual através do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então, o nome de Jesus é para usar essa autoridade espiritual. E aí nós vamos encontrar também no livro de Atos, bem pertinho, capítulo 4, verso 29 e 30. Fala sobre a oração dos primeiros cristãos, logo após eles terem sido soltos. Você pode ler a partir do verso 23. Atos 4, 23, mas eu quero ler apenas o 29 e 30, que diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Vejam que ele está direcionando a oração ao Senhor Deus, Pai, e ele diz assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Veja que ele está pedindo sinais, milagres, maravilhas. É uma petição, é uma graça que ele quer. E quando ele quer essa graça, ele pede em nome de Jesus. Então esse vídeo aqui ele vem para te orientar
para te ensinar a usar chaves de poder no momento da oração. Sempre que for orar na igreja do Senhor, em um encontro na tua família, na tua casa, que a tua oração ela seja em nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome eu farei. São palavras do Senhor, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, glorifica o Pai através do nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus, pela sua vida, pela minha vida. Em nome de Jesus, que esse vídeo tenha sido bênção para você. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.